Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, em clima de carnaval, vamos estudar um pouco sobre o que é a língua portuguesa. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver papéis sociais na produção, publicização de textos. É isso aí, vamos conhecer os papéis sociais e também o que? A publicação de textos, a organização do texto. E lembrando sempre que todo texto é pensado para um leitor, para um receptor preferencial. Isso não quer dizer que outros não possam ler, mas todo texto ele é pensado, ele é organizado. Então, vamos lá, em clima de carnaval, com muita animação, trago para vocês uma reflexão. Vamos lá, na tela podemos ver, é mais trabalhoso conduzir os homens pela persuasão que pela força. Paul Godel. Então veja só aqui, vamos conhecer um pouco sobre a produção do texto, a publicação do texto, a revisão do texto, a organização desse texto. Lembrando que você, estudante do 9º ano, que já está se preparando para o ensino médio, que vai fazer vestibulares, concursos, etc., vocês vão se deparar com o quê? Com a dissertação argumentativa, expositiva, argumentativa. Vocês têm que conhecer os gêneros textuais para poder, o quê? Produzirem bons textos. E vamos em frente. Trago para vocês, olha aí que palavrinha, publicização. O que é a publicização? É um substantivo feminino, divulgação, ação de fazer com algo se torne público, realizar publicidade, mudança da administração de serviços públicos que passam para o domínio particular, sendo seu financiamento, responsabilidade do Poder Executivo. Isso aí é, no caso, o dicionário diz o que é publicização, tornar público. Para nós aqui, nos estudantes da língua portuguesa, publicizar um texto é divulgar o texto. Mas para que esse texto seja divulgado, é importante que você, estudante, aquele que escreve, tenha cuidado com a escrita, lembrando sempre de que escrever com clareza, objetividade. Então, nesse universo, certo que nós vimos aqui o sinônimo de publicização, para nós, o que estudantes da língua portuguesa, mais uma vez, digo é divulgar. E para divulgar o seu texto, tem o trabalho de reescrita, reorganização, escrever, observar os objetivos, as finalidades, certo? E lembrando sempre que aquelas palavrinhas, por que escrever, para quê, qual a finalidade, qual o meu leitor, qual o meu receptor preferencial. E vamos adiante. Viram que na reflexão falamos justamente sobre persuasão, persuadir. O que é persuadir? Nós sabemos que, pelo dicionário, persuadir é, olhe na tela, segundo o dicionário eletrônico, persuadir significa levar alguém ou a si mesmo a acreditar, a aceitar ou a decidir sobre algo, convencer-se. Então veja só, persuadir é levar alguém ou você mesmo a convencer-se sobre um determinado ponto. Temos que ter a sedução pela linguagem, a sedução pela palavra. Veja só, já ouviram a expressão como nós estamos vendo na tela, sua lábia persuade qualquer um. Quando eu falo sua lábia persuade qualquer um, quer dizer que aquele que produziu o texto, nesse caso a lábia, tem relação com o texto falado, certo? Lembrar sempre que o texto falado, ele é mais espontâneo. Não quer dizer que a escrita é mais correta do que o texto falado. O que acontece é que, na escrita, nós temos o quê? Toda uma tarefa de reescritura, corrigir, aquilo que muitas vezes no texto falado não há possibilidade. Então, persuadir, sua lábia persuade qualquer um. Isso quer dizer justamente que a pessoa tem o poder da persuasão. Então, lembrar, quando você for publicar seu texto, divulgar o seu texto,
todos aqueles sinônimos, mas nós ficamos aqui com a divulgação do texto. Nós temos que persuadir. Persuasão é convencer alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa, ou convencer a si mesmo. Aqui eu tenho convencer alguém da necessidade. Veja, o interventor persuadiu os resistentes. Veja só uma outra frase que está passando, transmitindo a ideia de convencer. Então, persuadir, convencer, fazer com que alguém acredite, aceite aquela minha ideia, aquilo que eu estou expondo, mostrando. Então, isso é um papel da linguagem, persuadir, certo? Agora lembre-se, cuidado com fake news, certo? Cuidado. Então, tomar cuidado com fake news, que muitas vezes nós encontramos textos no mundo midiático, da informática, os softwares, os blogs, os sites, certo? Justamente que são falsas notícias. Então, persuadir, nesse caso, é um embate, mas um embate de você tentar convencer, levar alguém a acreditar. E para publicar seu texto, aqui eu tenho uma estratégia. Realmente, persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais, simbólicos, o argumento, argumentos legítimos. E lembrar que quando eu desejo persuadir alguém, vender o meu produto, fazer com que alguém acredite naquilo que eu estou pregando, que eu estou anunciando, certo? Eu tenho que utilizar o quê? Argumentos legítimos. Fujam do achismo. Quando o seu professor, sua professora, pedir para que você, estudante, escreva um texto, certo? Fuja de, eu acho, eu penso, eu vejo. Use dados, certo? Vá persuadir alguém com uma linguagem embasada na questão científica. Olhem aqui na tela que eu estou colocando para vocês. Persuasão, comunicação, poder. Quando nós falamos de comunicação, colocar em comum, partilha. Então, a persuasão tem esses dois viés, a comunicação e o poder. Agora, o poder, não estou falando do poder agressivo, e sim o poder da palavra. Você convencer alguém e lembrar que quando nós falamos em persuasão, nós utilizamos a função conativa da linguagem, predominantemente conativa, que é aquela que pretende convencer alguém sobre alguma coisa. Uma das características é usar o verbo no imperativo, compre, use, leve. Então, conhecer a linguagem. Aqui nós temos esta, certo? Olha aí, uma reflexão, olha esta imagem. Justamente é alguém alimentando a mente de alguém. Claro que tentando convencer, mas lembrar que aqui em nossa aula nós utilizamos persuasão, convencer, no sentido positivo e não no sentido de enganar alguém. Então, vender seu produto e lembrar a propaganda, a publicidade, tornar público, certo? E aqui nós temos persuasão e consumo. Lembrar que quando nós falamos em persuasão, segue também muitas vezes a ideia do consumo, o comércio, certo? Busca persuadir você a comprar o produto. Por exemplo, na tela nós encontramos aí justamente o que? O produto que se quer, o produto de limpeza que se quer. Veja que há uma relação de afeto, então de troca. Então, implicitamente, certo? Aliás, implícita e explicitamente, o texto aqui está perpassando aquela ideia de afetividade, que é bom esse produto, é bom, ele é próximo a você. Então, a propaganda, a publicidade, tornar público, propaganda, nesse caso comercial, propagar essa ideia, a ideia do bom produto. Então, isso é importante para aqueles que querem vender, claro. Atenção, na tela, acompanhe. Para a publicidade e propaganda, o poder da persuasão é de grande importância, pois através dela, da propaganda, da persuasão, consegue-se atingir seu objetivo, que é vender
suas propostas aos consumidores. Então veja só aqui, um bom publicitário domina a ideia, domina a palavra para mostrar o seu produto. Então é importante salientar que é a questão da propaganda para o comércio, é vender, propagar o seu produto, convencer o consumo do seu produto, levá-lo, certo? Levar você, o receptor, o consumidor, a aceitar aquela ideia. E a linguagem? Como deve ser a linguagem? Já falei que a linguagem, você tem que adaptar a linguagem, certo? Para o público, o seu público receptor. Veja só, se você está vendendo uma linha de produto infantil, no caso, tem que infantilizar a linguagem, todo aquele universo infantil. Para quem gosta, por exemplo, de carros e vai fazer uma propaganda, tem que se fazer uma propaganda, certo? Um comercial, certo? Uma notícia de um objeto, de um carro, no caso, que vá persuadir a pessoa a comprar aquele produto. Como na tela nós temos, a linguagem não é apenas um instrumento utilizado para nomear as coisas e situações. Ao contrário, no nosso dia a dia, usamos a linguagem com outros fins e intenções. Um deles é a finalidade de construir teses. Aí você me diz, olhando para mim, diz, professor, o que é construir uma tese? Nesse caso da linguagem comercial, é bom, aí você diz, é bom comprar, por isso, fazer com que o seu receptor, o seu leitor, o seu telespectador, ele busque, ele tenha interesse naquele produto. É por isso que a linguagem da propaganda apela muito para o verbal, o não verbal, a multimodalidade. O que seria multimodalidade? Usar outras formas de linguagem, a música, a cor, o som, etc. Elementos. Os elementos da linguagem na tela. Queremos que você conheça, identifique em texto os elementos constituintes do esquema argumentativo. Quais são? A tese, o argumento, o ponto de vista, que são importantes para que você sinta o interesse de comprar, de usar aquele determinado produto. Então, justamente, a linguagem está permeando aí o consumo. Então, veja só, e lembrar que argumentar é saber utilizar a tese. Agora, lembre, se você apresenta a sua tese, alguém pode ir de contrário à sua tese. Então, veja só, apresentar ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem o porquê daquele argumento. É importante lembrar isso. E aqui eu tenho argumentar, apresentar ideias. Então, argumentar com coragem. Então, veja, se há o meu argumento, pode haver um contra-argumento de uma outra pessoa. E lembrar sempre que nesse embate de ideias deve haver o respeito. Então, veja, que tal você, estudante do 9º ano, fazer em sala de aula com o seu professor, com a sua professora, um debate, certo? Propagar uma ideia, expor um pensamento. Agora, lembrem-se, se você apresenta a sua tese, pode aparecer um coleguinha que tem um contra-argumento. Então, vejam só aqui, pronto, esta imagem de estudo, veja só, aqui é uma reflexão, veja, duas pessoas estão argumentando, mas respeitosamente, no campo do respeito, respeitosamente. Lembrem-se disso. E o que seria argumentar? Na tela nós temos. Na argumentação eu tenho, veja só, o ponto de vista, o tema, um argumento, uma tese. Então, tudo isso está imbricado justamente na questão de que vender, propagar, convencer, induzir, mas não a partir de fake news. Gravem bem isso. Então, argumentar. E lembrar, mais uma vez, que o mundo comercial sabe argumentar muito bem. Você tem assim a aproximação das datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Então, argumentar para que você consuma aquele produto para aquela pessoa especial. E aqui eu trago para vocês, olhem só, o texto argumentativo é aquele que tem como principais características a defesa de uma ideia, de uma hipótese, de uma opinião,
de um objetivo, tem uma estrutura bem definida, apresenta sua tese e depois a defende. É importante salientar isso, apresentar a tese e saber o que? Defendê-la. E lembrar que para eu publicar seu texto, tem que haver reescrita, tem que haver o cuidado, certo? Gravem bem. E aqui eu tenho que lembrar a tese. Mas o que seria a tese? A tese é a sua argumentação, é a sua ideia. Isso tem que ser defendida, fugir do achismo. Ah, eu acho, eu penso, eu vejo, eu acho que é bom. Você acha que é bom? Se você vai vender, por exemplo, no mundo comercial, vai vender seu produto. Ah, eu acho que ele é bom. Você acha? Tem que colocar questões que argumentem, que consolidem. É bom por causa disso, segundo estudos, segundo a palavra de especialistas. Então, tese ou proposição é o que se diz sobre o assunto. É a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. Mas é importante lembrar, fugir dessa divergência. Se há sua tese, pode haver uma contra-argumentação. Então, respeitosamente. E os argumentos? Os argumentos que nós devemos utilizar são argumentos embasados. Mais uma vez digo, fuja de eu acho, eu penso, eu vejo. E lembrar, olhando para mim, nós temos o seguinte, a função referencial, a função conativa. O que é a função referencial? Informar o produto, mostrar o produto. E nós temos a função conativa, compre, use, leve, venda, certo? Então, olha aí o trabalho com a linguagem. E que tal você criar com o seu professor, certo? Fazer uma propaganda sobre um determinado produto, utilizar o elemento verbal, o elemento não verbal, pesquisar os verbos de impacto, o vocativo. Você aí, compre, use, certo? E aqui eu coloco justamente uma reflexão sobre um bom texto. Um bom texto inclui palavras e ideias com clareza. Olha a clareza, fuja da ambiguidade. O que seria ambiguidade? O duplo sentido na questão errônea. Cuidado que às vezes a estilística se utiliza de duplo sentido para persuadir, mas nesse caso, lembrar de clareza de ideias, o uso correto das normas gramaticais, lembrem-se, usar corretamente, no caso, as regras, a coerência e a coesão. O que seria a coerência? A coerência é o jogo da ideia. E o que é a coesão? É o jogo das palavras, as palavras bem organizadas, bem, como eu posso dizer, gramaticalmente bem elaboradas no texto. E lembrar que a própria palavra texto significa, vem de tecido, é aquilo que se tece com clareza, com coerência, com coesão, com objetividade. Veja só, atenção, na tela, acompanhe comigo. Nós temos a seguinte questão. Note que, além de ser uma importante ferramenta dos textos argumentativos escritos, a argumentação pode ser utilizada nos discursos orais, por exemplo, palestras, debates, propagandas, publicitários, entre outros. E lembrar que eu falei a vocês, quanto mais intimidade você tiver com o seu leitor, com o seu receptor, mais intimidade, seu texto vai ser informal. Quanto menos intimidade, vai ser formal. Lembre-se que no discurso oral, certo, de uma formatura, pretende-se que o orador fale com a linguagem formal, certo? E lembre-se, se você está fazendo uma propaganda para o consumo de sabonete infantil, tem que utilizar uma linguagem para aquele público, para persuadir os pais a comprarem aquele produto. Atenção, a contra-argumentação é um recurso utilizado para rebater ou refutar as proposições. O que é contra-argumentação? É justamente quando eu digo, eu não concordo
Por isso, lembrar que a argumentação é sua, a contra-argumentação é do outro. Em outras palavras, ela apresenta uma opinião contrária à argumentação textual. Agora lembre-se que no embate, no debate, aliás, com educação, você não vai agredir o outro porque ele pensa diferente de você, porque ele argumenta diferente de você. É importante lembrar disso aqui. E voltando à questão dos produtos, certo? A propaganda, é importante salientar que nós temos a seguinte questão. Quando a gente fala em produtos, vender, certo? Vender uma ideia é justamente você mostrar àquele público, possivelmente consumidor, que ele precisa daquele produto. E é importante, e lembrar sempre nessa questão da argumentação. Então vamos ver aqui, falar de argumentação é falar justamente de quê? De expor as ideias, certo? Então vejamos aqui, olhem aqui mais uma vez na tela. Vamos examinar, vamos utilizar, certo? Justamente quando eu coloco assim a persuasão, a reflexão. Então lembrem-se a questão, o elemento verbal e o elemento não verbal. E lembrar da questão lógica do texto, da organização textual. Por exemplo, naquela propaganda que nós vimos sobre um produto de limpeza, que havia aquela afetividade, então, justamente, o consumidor não, o autor, ele está perpassando, compre esse produto, porque esse produto é bom, porque ele é afetivo, porque afetivo, no caso, próximo a você, ele vai lhe ajudar. Não, então, é justamente essa questão, quase como uma afetividade, certo? E é isso que nós buscamos. Aliás, que se quer, que se pretende. Na tela, por favor, mais uma vez aqui. Olha aí, essa reflexão, trazendo aqui, mais uma vez, à tona nós temos o produto, certo? No caso ali, uma lã de aço, voltando para ele mais uma vez, para isso daqui. Veja só, há o elemento verbal, o elemento não verbal. Há quase que uma afetividade, como eu já falei, uma proximidade, certo? Com aquele que o utiliza, que o utiliza. E lembrando sempre que, veja que as palavras e a imagem, eles já transmitem essa ideia. E nessa daqui, nós temos justamente o quê? Aquele que está passando, que está tentando colocar no outro aquela ideia, que é persuadir para convencer alguém de alguma coisa. Então vamos lá, finalizando a nossa aula, a de hoje, nós temos publicar o texto, certo? Apresentar o texto, divulgar o texto, trabalho com a reescrita, convencer, argumentar, utilizar as palavras. Outra coisa importante, que a imagem ela comunica, a lembrar que o texto escrito, a fonte, o tamanho, as cores, as letras, a própria organização das letras dentro de uma propaganda, tudo isso comunica, tudo isso transmite uma ideia. Todo a que nós chamamos o design do texto e da propaganda transmitem uma proximidade ou não a aproximação ao produto, convencer. E é isso aí. Então, a todos aqui, deixo aqui um forte abraço. Lembre-se aqui no EducaPé, fique conosco nesse período do Carnaval, estudar o bloco dos livros, certo? O bloco dos livros, o bloco do estudo, para que você, estudante, tenha um sucesso. E lembrar que com o estudo, você pode atingir o que você quiser, seu sonho, seu futuro, a sua meta. Olha aí, argumentar. Estou argumentando para que você tenha um bom futuro, persuadir no bom sentido. Então, um forte abraço do professor Robson Anselmo e toda a equipe aqui do EducaPé. Ronaldo, muito obrigado, Ronaldo, por essa aula de hoje. E a todos vocês, um forte abraço.